Bom dia. A palavra de hoje, o título é De onde vem a nossa força? Muitas pessoas às vezes dizem: eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força. Quando a pessoa fala assim, ela já está se derrotando pela própria palavra. Eu não consigo buscar Deus, eu não consigo ir na igreja porque eu não tenho força. Nós temos força sim. Então, quando você se derrota com a sua própria palavra, fica impossível de Deus agir na sua vida. Se você clamar, Deus te ouve. Por que existem as guerras? As guerras existem, Deus está lá no meio? Não, Deus não está no meio da guerra. E por que Deus não está no meio da guerra? Porque lá na guerra, quem está dominando tudo é Satanás. Mas se alguém lá dentro clamar por Deus, com certeza ele vai livrar essa pessoa. Porque ele disse para Davi que se a guerra estourar contra nós, ele nos livrará. Mas o que acontece? Tem uma certa atitude, e isso depende de nós mesmos, que nós temos que escolher. O que nós queremos? Nós queremos buscar a Deus ou nós queremos que alguém nos carregue no colo até o Senhor? Se nós não somos um paralítico, se não temos defeito nas pernas, se não estamos acamados, nós podemos chegar até a casa de Deus. Agora, se a nossa situação é uma situação que nós estamos sem conseguir andar com as nossas próprias pernas, aí nós não temos força. Aí realmente a nossa força física nos falta, nós precisamos de um auxílio. Agora, uma pessoa que não tem problema para se locomover, que não tem problema para andar, vem dizer que não tem força para ir à casa de Deus, aí você me desculpa, é você que não quer buscar a Deus. É você que não tem vontade de ir na casa de Deus. No Salmo 46, 11 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Aí no versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas tem um porém, ele se torna o nosso refúgio quando nós buscamos a ele. Em Jó 49, Jó disse assim: tens um braço tão forte quanto o de Deus? E a tua voz pode trovejar como a dele? Porque tem pessoas que acreditam na força do próprio braço. Então elas acham que elas vão vencer com a força do próprio braço. E aí Jó pergunta: por acaso você tem um braço tão forte quanto o de Deus e a tua voz pode trovejar como a dele? Não, infelizmente você é carne, você é mortal. Pela força do teu braço você vai se afundar. E é essa necessidade que nós temos de buscar em Deus, tá? Jeremias 17:5 diz assim, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal, que faz do seu braço mortal a sua força e motivação. Aí eu confio na força do meu trabalho. Se você confiar só na força do seu trabalho, diante de Deus você é maldito. O teu coração não está perto de Deus, né? Então nós precisamos buscar a Deus para fortalecer o nosso coração, para nós termos forças para poder vencer nessa terra. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fica apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus não abandona aquele que o busca. Deus não rejeita aquele que vem até ele. Deus não te rejeita, não te abandona, não te exclui. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Por quê? Porque ele levou sobre si todas as nossas dificuldades, todas as nossas enfermidades, todas as nossas problemas, todas as nossas angústias. O pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si. O castigo dele é o que nos traz a paz.
Então ele levou sobre si lá naquela cruz, mas para que nós venhamos alcançar a misericórdia, para que nós venhamos alcançar a bênção, a força do Senhor, nós precisamos ir em busca dele. Onde nós encontramos Deus? No seu templo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você está cansado? Você está sobrecarregado? A sua vida continua a mesmice? A sua vida não anda? Seus problemas estão te acumulando? É muita dívida? É muito compromisso? É muita angústia? É muita dor? É depressão? É tristeza? É problemas que muitas vezes você não sabe nem de onde vem? Vá buscar o Senhor. A motivação para você ir buscar ao Senhor tem que estar dentro de você. Ela vem de dentro de você. Quando eu quero Deus, eu vou buscar a Deus. Não tem nada que me impeça de ir buscar a Deus. Agora, eu, homem mortal, a minha carne me impede de buscar a Deus. Eu posso fazer escolhas. Eu posso escolher confiar no meu trabalho, na força do meu trabalho e ir trabalhar em vez de ir na casa de Deus. Eu posso escolher a minha força para viver nessa terra e não querer ter uma vida espiritual e não querer saber o que vem depois da morte, porque depois é vida eterna, mas eu não me interesso no céu, eu posso ir para o inferno mesmo. A escolha é minha. A escolha ela é nossa. Jesus nos deu esse direito de escolha. Você vê que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Você acha que Deus não sabia que Judas era traidor? Que Pedro negaria? Que Tomé não acreditava nele? É claro que Jesus conhecia todos eles, mas Jesus deu direito a todos eles em segui-lo. Jesus chamou todos eles. O que ele diz? Venha a mim, venha a mim, venham a mim, venham a mim. Sigam-me, sigam-me. E seguir a Deus não é ficar dentro de casa. Seguir a Deus não é ficar escutando uma live, não. Já ouvi a palavra, tá bom. Não, não tá bom. Seguir a Deus é ter intimidade com Ele. É ir na sua casa, é buscar a sua presença, sabe? É reverenciá-lo. É chegar diante de Deus e louvar a Deus com os irmãos. É no templo, é na casa do Senhor, é na congregação. É onde nós vamos adorar, é onde nós vamos buscar. Jesus ele veio nessa terra para nos salvar, para resgatar as pessoas que estavam perdidas, hein? Perdidas, que não tinham salvação, que estavam vivendo no engano, na lei, que cumpriam a lei, mas não amavam o próximo, davam o dízimo, mas seu coração era cheio de amargura. Então, quer dizer, Jesus ele veio aqui, ele revolucionou a sua própria religião. A sua própria religião, porque a religião de Cristo era o judaísmo. Então ele revolucionou, os seus próprios líderes não o aceitaram. Mas o que ele disse? Depois que ele morreu e voltou, vão, pregam o evangelho, falam sobre mim, através de mim vocês chegarão a Deus. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o que eu sou. Sigam-me. E seguir a Deus não é ficar dentro de casa parado, deitado em cima do sofá, muitas vezes olhando televisão, se enchendo de bobeira, se enchendo de dificuldades e não indo na casa de Deus. A pastora, eu não tenho força para ir na casa de Deus. Você tem força sim. Se você olhar para o céu e dizer, Senhor, eu quero ir na tua casa hoje, me ajuda, com certeza você vai chegar até lá. Agora você tem que tomar uma atitude de sair do sofá. Você tem que tomar uma atitude de querer ir na casa de Deus. Porque se você não quiser, ninguém te obriga. Ninguém vai te carregar no colo. Ou você quer ser um cristão verdadeiro, um cristão que tem intimidade com o Senhor, um cristão que quando ora, Deus abre os céus, ou você quer ser um cristão de muleta, que cada vez que precisa, você tem que ser carregado. É você quem decide. É claro que muitas vezes nós temos enfermidades na carne, é claro que muitas vezes a nossa idade nos dificulta, quanto mais velho nós vamos ficando, e Deus conhece a nossa estrutura, mais dificuldade nós vamos tendo. Hein? A pessoa que está lá com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, se ela clamar, Deus a escuta. Se ela não tem condições de chegar até a casa de Deus, Deus a ouve. Hein? Mas você que está em pleno vigor, você que tem toda a saúde, que vai em tudo quanto é lugar,
que sai com a sua família, que passeia, ou que muitas vezes faz tantas coisas dentro de casa, só pensa em fazer o serviço de casa, só pensa em prosperar, só pensa em adquirir, e na verdade a tua vida é toda amarrada. Por quê? Porque você não coloca Deus em primeiro lugar. Você vai em tantos lugares e não tem dificuldade para ir na casa de Deus. Qual é a diferença? A diferença está dentro do seu coração. Para você ir buscar a Deus, você precisa querê-lo. Você precisa querer estar com Ele, você precisa querer adorar a Ele. Quando você tem sede desse Espírito, o Espírito Santo é o nosso combustível. Quando você tem sede desse Espírito, você tem coragem para ir buscar a Deus. Você tem ânimo. Agora, quando a sua carne te vence, o cansaço te vence, você acha que a força do seu braço é maior do que você não precisa de Deus, você não tem ânimo. Tudo é difícil para você, tudo é dificultoso para você. Você fica depressivo, desanimado, angustiado, vive na mesmice, não tem alegria. Por quê? Porque não busca Deus. Então, se desperta você que dorme, porque a tua luz já veio. Sabe há quanto tempo veio a tua luz? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo já veio. Então, desperta, você está dormindo, acorde para a realidade. Jesus está te esperando de braços abertos, mas você precisa dar o primeiro passo para buscá-lo. Deus te abençoe.